Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, o nosso bate-papo semanal, quando a gente conversa, discute, debate questões relacionadas à nossa saúde. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o Dr. Silvio Caparelli, gastroenterologista, e a doutora Camila Fernandes, nutricionista. Nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde Digestiva, ver tudo o que existe em torno do nosso aparelho digestório, nosso aparelho digestivo. Silvio Caparelli, Camila, é um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde desta semana. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Orley. É uma satisfação, uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Bom, só para vocês contextualizarem a nossa conversa de hoje. Em maio foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Digestiva, uma data dedicada à conscientização sobre a importância do sistema digestório para a saúde em geral e para o bem-estar. Este ano, a campanha destaca uma preocupante estatística fornecida pela Organização Mundial da Saúde. Mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de problemas gastrointestinais, mas cerca de 90% não procuram atendimento médico e recorrem à automedicação. E aí que reside o perigo, não, doutor Silvio? Exatamente, porque às vezes a pessoa vai tomar um remédio que vai mascarar uma doença mais séria. Então existe até já o mito do omeprazol e seus congêneres, que a pessoa sente um problema, uma azia, e ela já começa a tomar por si só um medicamento e ela perde a chance de um diagnóstico antes dela tomar o famoso remédio. E depois o uso continuado do medicamento também tem seus problemas. Então, é melhor a pessoa procurar o atendimento, ter um diagnóstico e ter uma programação para ela receber a medicação no tempo certo. Uhum. O aparelho digestivo, ou digestório, ele tem uma interconexão muito íntima com os outros sistemas do corpo Sim. humano. Como é que é essa ligação? Então, o aparelho digestório é responsável pela nossa economia. A ingestão dos alimentos, que é a fonte de energia para todas as outras funções, e também parte da eliminação, da excreção. Além disso, tem a metabolização através do fígado, né, que é um grande órgão metabólico e que também realiza uma importante função na excreção de toxinas. Aí está relacionado com todos os órgãos, não só pela vizinhança, mas ao fornecer energia. Então, o pâncreas, por exemplo, que é um órgão, vamos dizer assim, mais famoso no setor da endocrinologia, ele é um órgão do sistema digestório. E muitas vezes, quando, por exemplo, a pessoa inicia um quadro de diabetes, ela precisa ser investigada, precisa ter um exame de imagem do pâncreas. Não é só tratar a diabetes, mas tem que ter um exame de imagem do pâncreas para saber se está acontecendo alguma coisa diferente no órgão. Camila, a sua área, a nutrição, é também intimamente ligada a essa questão digestiva, né? Com certeza. E tudo que a pessoa ingere tem ligação com o sistema digestório, digestivo. Depois você vai me explicar essa diferença do digestório do digestivo. Como é que é essa ligação, Camila? Então, nós temos alimentos que podem ajudar na digestão, alimentos que podem atrapalhar na digestão, né? Alimentos mais inflamatórios, alimentos mais anti-inflamatórios. Então, a gente tem que ter uma alimentação mais diversificada e tentar comer mais alimentos mais naturais. O brasileiro come mal, né? Sim. Nós já tivemos aqui algumas conversas com especialistas e a unanimidade é que o brasileiro come mal. Inclusive, nós fizemos agora há pouco tempo uma
uma entrevista aqui, uma conversa, sobre alimentação, entendeu? Sobre segurança alimentar, Sim. que o brasileiro realmente está, e além do pessoal que está passando fome aos montes por aí, né, doutor Silvio? E como é que você avalia isso, Camila, essa questão da insegurança alimentar também, que tem uma íntima ligação com o que nós estamos discutindo aqui? Bom, o brasileiro ele come mal também por falta de conhecimento, né? Do que é um alimento mais saudável, menos saudável. E também porque os alimentos industrializados, eles têm um baixo custo. Por exemplo, um suco em pó, ele é baratinho. Um macarrão instantâneo, ele tem um baixo custo. Então, tem-se um mito que a alimentação saudável é cara e que esses alimentos industrializados são mais baratos, mas não funciona assim. Se a pessoa dá preferência para frutas, vegetais da estação, elas são mais baratos e mais saborosos do que frutas que não são da estação. Então, é mais um conhecimento também e incentivar essa população a comer esse tipo de alimentação. Os embutidos, principalmente, são um perigo, né, para a alimentação. E estão aí à vontade, né, nas prateleiras, nos frigobares da vida. Exatamente. E se você for olhar o preço de alguns embutidos, eles não são tão caros. Salsicha, por exemplo. Quais são esses alimentos embutidos, né? Para todo mundo saber. Salame, salsicha, bacon, peito de peru, presunto, blanquê. Então, são alimentos que têm muita gordura, aditivos químicos, conservantes que fazem mal para a nossa saúde. Os sinais de alerta para os problemas digestivos são muitos, né? São inúmeros. E, às vezes, eles são confundidos com de outros órgãos. Então, por exemplo, nós temos desde sinais muito clássicos, como saída de sangue nas fezes, até uma simples dor abdominal, que às vezes a pessoa não dá muita bola. Então, o médico vai analisar numa consulta, que não pode ser uma consulta de 3 minutos, tem que ser uma consulta mais prolongada. O médico vai analisar as queixas, depois o médico vai perguntar da história pregressa, da família, fazer uma consulta adequada. Vai realizar o exame físico para ver se existe alguma coisa diferente no organismo da pessoa, e só então ela vai pedir alguns exames complementares, que não precisam ser centenas de exames, mas exames dirigidos para aquele problema. Mas, normalmente, se tem perda de peso, se tem fraqueza, mal-estar, se a pessoa está pálida ou se ela está ictérica, isso vai te dirigir para pensar em determinadas doenças. Quando a pessoa consulta com o gastroenterologista, ela pode ter, assim, centenas de doenças. Ela não tem só refluxo ou síndrome do intestino irritável. Ela vai consultar e aí você vai tentar descobrir. Às vezes a pessoa está passando por problemas emocionais, com queixas somáticas relacionadas ao aparelho digestivo, que isso aí é extremamente frequente. Às vezes é um erro alimentar, ou mais grave ainda, um distúrbio da alimentação, onde a pessoa tem um apetite seletivo, ou ela tem anorexia, ou ela tem bulimia. Então, a pessoa consulta com o gastroenterologista por inúmeras causas e cabe ao profissional
detectar e verificar os sinais de alerta para cada problema. A endoscopia é um dos caminhos para descobrir algum problema interno. Sim, se a pessoa necessita. Não é todo mundo que faz endoscopia ou colonoscopia. Você tem que selecionar de acordo com as queixas da pessoa. Vamos supor que o paciente tem uma queixa há 3 dias de queimação e nunca teve antes. Aí você vai pesar, será que é preciso que ela faça uma endoscopia? Nem sempre é necessário. Mas uma pessoa que tem mais de 45 anos, que tem queixas prolongadas e perdeu peso, está com bastante azia, queimação, dor no estômago, aí é importante você investigar e dar um diagnóstico, um nome para essa doença, para depois você estabelecer um plano de tratamento e um prognóstico. Agora, tem uma história também que, às vezes, isso é literatura, né, que a gente vê muito. Não tem que fazer uma endoscopia, tem que fazer de ano em ano, de 6 em 6 meses. Não. Isso é depende. lenda. Isso é uma lenda. E às vezes é uma coisa bastante comercial. O que é preconizado para o estômago é diferente do intestino. Colonoscopia é necessário da pessoa fazer, às vezes, sem queixas, a partir dos 45 anos, para a detecção do câncer de cólon e do reto. Aí, a partir do primeiro exame, que a gente chama de exame índice, se ela não tem nada, nenhum achado e não tem história familiar, ela vai poder fazer um novo exame depois de 10 ou até 15 anos. Agora, se ela tem lá no primeiro exame de colonoscopia vários pólipos perigosos, pólipos chamados adenomas ou adenomas tubulovilosos com displasia, aí ela vai fazer um segmento mais frequente. Mas não é a cada 6 meses ou a cada ano, vai depender de cada exame para a pessoa não ser submetida a uma série infindável de exames desnecessários. A endoscopia é mais fácil de ser feita porque não requer preparo, só jejum. Mas aí também você não precisa fazer exame sempre ou anualmente. Você pode fazer uma coisa de acordo com as linhas de conduta das sociedades. Verificar o problema da pessoa e fazer o segmento. Se não tem nenhuma mudança, nenhum sinal de alarme, você não precisa fazer exame todo ano, de jeito nenhum. E a gente não consegue oferecer para a população nem essa prevenção do câncer do intestino, muito menos do estômago, porque é muita gente para fazer o exame e eles não têm acesso a esse equipamento. No sistema público, você não tem como atender. No consultório particular, ou os pacientes que têm um plano de saúde, esse consegue chegar no médico e fazer exame. Mas no sistema público fica muito mais difícil. É difícil, né? Porque, de repente, determinada área, determinado médico, ele prescreve ali, né? Ele preconiza uma endoscopia ou outro exame geral, direto. Isso encarece a vida, né? Sim, e o paciente deve questionar a real necessidade. O paciente pode consultar outros profissionais. Hoje toda família tem vários médicos e verificar se aquilo lá tá correto para evitar a prática comercial da solicitação de exames desnecessários. E às vezes um exame desnecessário gera procedimentos desnecessários. E aí encarece o plano de saúde, que se torna inviável. Porque a pessoa, por exemplo, pode fazer exame sem nenhuma necessidade, descobre lá, por exemplo, um micronódulo da tireoide, menor que 1 centímetro, que não vai gerar problema nenhum, mas ela, às vezes, vai ser submetida a uma punção erradamente ou desnecessária e gera complicação e gera um outro procedimento. A pessoa toma um antibiótico no momento errado. Esse antibiótico vai gerar uma desbiose, uma modificação da flora intestinal e vai gerar bastante problema para a pessoa se ela tomou o remédio errado na hora errada. E vai lá para o gastroenterologista resolver. Se ela toma um anti-inflamatório
que não pode ser prescrito e faz muito mal para os outros determinados órgãos, como o fígado, o rim, vai ter problema, ela vai aparecer lá no gastroenterologista e fala assim, mas por que você tomou esse remédio? Normalmente a pessoa tomou por conta própria ou foi mal orientada. Aí você tem que tratar e avisar para a pessoa não tomar aquele determinado medicamento novamente. Camila, um dos problemas nossos que a gente, inclusive, já discutiu aqui é a questão da obesidade, né? Você deve receber muita gente atrás de milagres, né? Sim. Para emagrecer, para melhorar o corpo, aquela coisa toda. Como é que é isso, hein? Com essa ausência de alcance de uma alimentação ideal para todo mundo, né? Que a gente vê que sabe que é difícil. Como é que lida com isso? Hoje nós sabemos que mais da metade da população está acima do peso, né? E é muito difícil fazer uma dieta, perder peso e manter esse peso perdido sem a ajuda de um profissional. Porque hoje pessoas buscam dietas na internet, compram medicamentos sem prescrição médica, emagrecem, conseguem às vezes emagrecer 10% do peso em um mês, mas não muda o estilo de vida, não começa a fazer exercício, não muda a alimentação, e aí essa pessoa reganha o peso perdido, às vezes até mais. Então, a minha sugestão é sempre buscar a ajuda de um profissional, se for uma pessoa obesa, precisa de um tratamento mais invasivo, esteja junto com um médico, um nutricionista, um educador físico, um psicólogo. Então, o tratamento da obesidade, ele não é tão simples, igual muita gente pensa. Então, assim, mudar o estilo de vida, a alimentação, igual eu falei, comer os alimentos mais naturais, integrais, mais saudável, vai nutrir o seu corpo, né? Então, e vai dar mais saciedade, como, por exemplo, alimentos ricos em fibras, vegetais, frutas, cereais integrais, dão mais saciedade, por exemplo, do que comer pão com manteiga no café da manhã. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Ô Silvio, a gente pode dizer que obesidade e síndrome metabólica já estão virando uma epidemia? É uma epidemia. Síndrome metabólica é uma Eu fiquei com medo epidemia. de falar epidemia aqui, Não, assustar, mas é mesmo. Nós temos uma epidemia de diabetes. Aí vem acompanhado. Na síndrome metabólica tem diabetes, tem hipertensão, tem dislipidemia, tem a esteatose hepática. Hoje, esteatose hepática é uma afecção extremamente frequente. E isso tudo ela está bastante relacionada com o sobrepeso, com os maus hábitos de vida e a busca pelo milagre, né? Que aí nós vamos tomar um medicamento e vamos perder peso. Ou um chazinho. Tem várias formas mágicas. Tem pessoas que procuram para colocar um balão intragástrico porque vai ter uma festa, um casamento, um aniversário. Aí a pessoa quer emagrecer rapidamente para sair bem na foto. E não pode ser por aí, né? Porque aí não vai dar bom resultado. Além disso, tem consequências da introdução dessa arma. É uma boa arma para determinadas pessoas previamente a uma cirurgia bariátrica, mas assim, para sair na foto da formatura não é bem indicado.
Mas aí é muita... É loucura, não é não? Você apelar para um... Então, mas não tem só sistema essa desse loucura. Nós perigoso. temos a loucura do medicamento injetável que a pessoa toma para emagrecer por conta própria, sem orientação. Ela vai e começa a tomar. E tem efeitos colaterais. Você pode falar o nome? Eu sou Pique, né? Como é que é o nome daquilo? O mais comum é o Ozempic. Ozempic. Mas nós temos outros. São medicamentos São mais baratos. muito bons, mas eles têm que ser utilizados sob orientação. E são medicamentos de uso bastante prolongado. A pessoa vai perder peso, mas no momento que ela parar, ela vai ter o reganho com pelo menos mais uns 10 ou 20%, se ela não mudar o estilo de vida. E essa Exatamente. dificuldade de mudar o estilo de vida vai persistir, porque não adianta a busca pelo milagre. Mesmo o paciente que passa por uma cirurgia bariátrica, ele pode ter reganho de peso durante os próximos anos. Então, ele tem que ser bem orientado para prática de exercício, para boa alimentação, hábitos de vida saudáveis, horas de sono, horas de lazer, né? Menos estresse, porque senão ele vai engordar novamente. E é o que eu falo muito para os pacientes que, por exemplo, na nutrição, não é ir só em uma consulta ou duas, é um acompanhamento a longo prazo. Porque nas consultas nós vamos mudando o estilo de vida, traçando metas e estratégias, né? Em cima daquelas dificuldades de cada um. E aí o que eu vejo é que muitos colocam um balão, perdem peso, somem, depois só voltam para tirar e não tiveram um bom resultado, mas também porque não seguiram a mesma coisa, o medicamento, a cirurgia bariátrica, muito bom posicionado. Tem a questão do refluxo, né? E quando eu conversei com algumas pessoas que eu ia discutir esse assunto aqui, olha, vê lá o refluxo, como é que é essa coisa? Eu acho que 99,9% das pessoas devem sofrer com essa coisa, né? O refluxo é muito comum e está, às vezes, associado ao sobrepeso e aos maus hábitos que nós estamos falando aqui. Porque a pessoa, quando ela é mais fofinha e ela vai jantar vendo a televisão ou na própria cama, vai acabar de comer e vai dormir. Aí ela vai acordar às 3 horas da manhã e falar assim, olha, nossa, estou com queimação, estou com azia. Aí ela vai tomar um remédio. Mas ela não jantou cedo, ela não mastigou, ela não praticou atividade física. Ela, às vezes, fez uso de alimentos que provocam refluxo associados com bebida alcoólica. E aí, 100% das pessoas vão ter problemas se continuarem nesse hábito. Aí ela vai na consulta, o profissional da saúde vai orientar. Coma devagar, mastigue bem, jante mais cedo, durma com o estômago vazio. Essas medidas são, assim, práticas e comuns. Mas a pessoa vai, se ela insistir no erro, ela vai continuar tendo sintoma. Então, não é só ir na consulta, a pessoa tem que fazer realmente, tomar essas precauções, essas medidas. O que é bom para evitar refluxo, Camila? Então, foi legal você ter falado A gente sabe que não tem uma receita assim, né? Mas perto disso. Mas ajuda. Ele falou da janta. Muitos pacientes, quando nós fazemos os recordatórios, eles falam assim, eu não janto. Então, troca alimento saudável, que poderia ser um prato, claro que jantando mais cedo, mas com vegetais, um cereal integral, por exemplo, um pouco de arroz integral, um grão, tipo um feijão, uma lentilha, e um pedaço pequeno de carne magra. Agora, as pessoas trocam alimentação balanceada como essa, como, por exemplo, um sanduíche, uma pizza, um bauru que é feito com pão, presunto e mussarela, que são os embutidos. Então, ter uma alimentação... Aí tem aquela desculpa, né? Eu não jantei, só comi isso. Isso, que às vezes é mais calórico do que esse prato que eu mencionei. Docinho, tá esquecendo o docinho. Da né? sobremesa, o refrigerante. Sim. Então, evitar, né? Igual ele falou, jantar mais cedo, mas eu acho que também mudar esse estilo de não jantar para o jantar, algo saudável. E nos lanches também, evitar, né? Porque a gente vê todo mundo lanchando salgado na rua, muito café. As pessoas bebem muito café, toda hora tomam um cafezinho ali, passa. O café, ele
irrita o estômago, causa pior o refluxo, né? O doce, excesso de gordura, carne gorda, fritura. Porque se vocês repararem... Tudo que é bom, né? Ah, Tudo que é gostoso. Não é Aí sempre, você não não é me sempre ajuda. assim, não. Mas, ó, tem um outro problema com o jantar, que é bastante frequente. No idoso, ele fica, às vezes, ele entra em sarcopenia, que é a perda, né, de massa muscular, de força muscular, porque não janta, não ingere uma proteína à noite. Aí ele troca aquilo por um chazinho, Um pão de queijo. um pão de queijo, uma torradinha. Ele ingere um carboidrato que não vai dar energia para o dia seguinte. Vai se transformar em gordura ruim, nociva. E pensa que está levando uma grande vantagem. Aí ele é orientado a ingerir uma proteína, um jantar com salada, com uma carne, alguma coisa assim simples. Muita dificuldade. Prefere comer essa tranqueira achando que está levando vantagem, que é leve, que é suave. Às vezes tem mais calorias do que um jantar normal e essas calorias são negativas. E vai ter refluxo. Nossa, então eu posso jantar? Não, você deve jantar. Mas carne... eu não- Mais cedo, né? eu acho carne tão ruim. Às vezes a pessoa entra em déficit de vitamina B12 ou de outros elementos porque não se alimenta corretamente. Janta mais cedo. E se for jantar mais tarde, não é para jantar e sentar ou deitar. Faz uma caminhada, se está numa festa, vai dançar, vai participar até completar o sistema, né, de absorção e poder dormir feliz. E é importante pontuar aqui também, né, doutor Silvio, que tem muitas pessoas que acordam de madrugada para comer, que isso também pode atrapalhar o refluxo. É o porque ataque à geladeira, né? quem tem esse hábito noturno que é erradíssimo, quando vai atacar a geladeira, vai comer alimentos calóricos, de calorias vazias, ricos em açúcar e gordura, como, por exemplo, pão de queijo, uma quitandinha, uma bolachinha, um chocolate. Então, isso também pode piorar o quadro do refluxo. Comer um queijinho, né? Um queijinho picado ali, um parmesão à noite, ingerindo um refrigerante, uma cerveja, uma coisa assim. Muita gente faz isso, né, doutor? É um tira-gosto, né? Vamos dizer assim, comidinha do Eu esperei boteco, você né? falar o tira-gosto. Não é jantar, né? E a comida do boteco ela é bem saborosa, está associada ao prazer. Mas pode ser mais cedo um pouco. Aí dá certo. E não todos os dias. Todo dia não tem jeito. Aí pega. Aí vem a conta. O refluxo, ele atinge muitas cordas vocais, né? Pode acontecer de você... O sintoma mais comum é a azia. E quando a pessoa tem azia, é muito bom, porque você sabe que ela vai se recuperar rapidamente. Às vezes, com uma semana de medicamento, nossa, esse remédio é muito bom, já deu certo. Mas algumas pessoas têm os sintomas que a gente chama de extradigestivos. Então, ela tem tosse, tem pigarro, rouquidão e, às vezes, tem nódulos nas cordas vocais. Você vê lá na endoscopia o refluxo, às vezes atinge os dentes. Então, quando tem esses sintomas extradigestivos, percebemos que é uma doença mais grave e é mais difícil de tratar. Às vezes você consegue que a pessoa melhore depois de meses de tratamento, não de dias. A pessoa pode perder a voz. Imagina lá um cantor ou um locutor, né, que perde a voz. Às vezes eles vão ao otorrino, isso é bastante comum, recebe aquela receita de bolo, um antibiótico com corticoide, conseguem cantar no dia seguinte, mas depois a voz acaba e não consegue mais falar. E vem ao consultório. Aí, será que o buraco é mais embaixo, é lá no esfíncter inferior, lá que a gente tem que tratar, resolver, e a pessoa vai fazer um tratamento bastante prolongado. Eu tive esse problema uma vez, que eu achei que eu estava perdendo a voz. É sério. Eu fiquei preocupado. Eu falei, gente, eu estava parecendo uma taquara rachada, aquela coisa. Como se dizia antigamente. E a voz, para mim, é uma das ferramentas que eu tenho, né, de trabalho.
Aí procurei a Aruânia, que ela é especialista nessa questão de voz e tudo mais. No telefone ela falou assim, Orley do céu, corre aqui. Eu fui lá. Aí comecei a falar com ela, ela fez esse exame lá, tudo tal. Ela é fonoaudióloga. Ela falou, o problema é seu refluxo. Aí eu falei, mas como é que acaba com isso? Aí eu vou entrar com você. Ela falou, você tem que cortar o pão de queijo, você tem que cortar o café, você tem que cortar o refrigerante, você tem que cortar o leite, você tem que cortar bebida, não sei o que, tal. Eu brinquei com ela, falei, escuta, água e respirar pode? Cortou tudo e põe o que no lugar? Como é que faz numa hora dessa, Camila? E realmente, evitar o café ajuda muito, porque o café, ele relaxa ali o esfíncter, então você vai sentir voltar. Então, minha sugestão seria trocar por algum chazinho. Um chá que ajuda muito no refluxo é o de espinheira santa. Refrigerante também é bom cortar. Aí, se a pessoa gosta muito de bebida gaseificada, um copinho ou 2 de água com gás para trocar pelo refri, né? Que tem muito conservante. Aí, alimentos ricos em gordura, carne gorda, fritura, realmente é bom evitar. Então, trocar por carne magra, um peito de frango, uma tilápia, às vezes um omelete, né? E evitar a fritura. Hoje a gente tem air fry, que ajuda muito, né? Então, às vezes, usar air fry, o forno, ao invés de fazer a fritura com óleo. O Silvio, dizem que eu faço essa experiência e comigo dá certo, que conforme o lado que você dorme, entendeu? O refluxo é menor. Por exemplo, se dorme sobre o ombro esquerdo. O decúbito lateral esquerdo favorece o anti-refluxo e o direito. Só que às vezes a pessoa fala assim, eu não dou conta de dormir desse lado. Então ela vai dormir do lado que ela tiver acostumada. Mas se puder deitar do lado esquerdo, melhor. Só que isso é o início do sono. A pessoa não vai ficar deitada nessa mesma posição. Então essas medidas, como suspender a cabeceira da cama, isso nem sempre dá certo. Dá certo no início da noite, mas depois a pessoa roda. Uma criança pequena, por exemplo, às vezes fala assim, suspende o berço. Onde que você vai encontrar a criança dali a meia hora? Lá embaixo, com a cabeça para baixo. Então, essas medidas comportamentais, posturais, podem ser importantes bem no início, mas depois a pessoa vai mudar, porque o sono é dinâmico. Então, a gente não pode confiar cegamente nessas orientações, porque são difíceis de serem realizadas, e como a pessoa não consegue dormir paradinha, ela não vai ficar naquela mesma posição a noite toda. E dar uma caminhada também antes de dormir, de ir para a cama, né? Isso é muito bom. Se você conseguir fazer uma caminhada, não precisa ser longa. 20 minutos já é o suficiente para, né, dar uma boa ajuda. A gravidade ajuda os alimentos. Se a pessoa não ingerir um monte de líquidos à noite, também ajuda. Ela pode ingerir líquidos, mas sem excesso, porque aí atrapalha o início da digestão. Gastrite com refluxo é a mesma coisa? Não, a pessoa confunde. A pessoa vai fazer endoscopia, assim, eu tenho gastrite. O que você sente? Sinto queimação. Às vezes ela tem refluxo, tem hérnia de hiato, mas ela não escuta que ela tem a hérnia de hiato. Ela lembra da gastrite. Gastrite, por exemplo, vou aproveitar para falar. Gastrite enantematose antral leve. Não é doença. Isso é só de você olhar lá dentro do estômago, está vermelho. Às vezes o médico erroneamente escreve lá no laudo: gastrite endoscópica enantematose antral leve. Isso não significa nada, não é doença, mas a pessoa fica com aquele rótulo de gastrite. Isso não é uma coisa importante, não é patológico. O refluxo, sim, que aí a pessoa sente azia, queimação e essas coisas que nós já dizemos, mas ainda está na cabeça das pessoas aquele pensamento antigo da gastrite, da úlcera, e depois do advento do Helicobacter pylori, do tratamento, isso diminuiu bastante. A doença ulcerosa péptica deixou de ter aquela importância que tinha há 40 anos atrás, 40, 50, para ser hoje um problema menos comum.
Essa úlcera que vem em função da gastrite, me corrija se eu estiver falando bobagem, ela pode levar a um câncer? Não. Gastrite é gastrite, úlcera é úlcera e câncer é câncer. Uma coisa não se transforma em outra. Você pode ter na mesma pessoa as 3 afecções. Às vezes, o câncer pode vir sob a forma de uma úlcera, mas já é uma úlcera cancerosa de início e o jeitão dela já é diferente. Então, quando você olha lá, você já sabe distinguir. Às vezes, quando você sempre faz biópsia se a úlcera é uma úlcera gástrica, mas às vezes, se você tem mais dúvidas, você faz mais biópsias ainda, ou hoje a gente tem a possibilidade de retirar a lesão por endoscopia. Você retira em bloco e manda para exame para você saber. E é muito comum isso, doutor? Não, isso hoje em dia diminuiu a incidência desde o início do tratamento do Helicobacter pylori. Existe úlcera, hoje mais frequentemente, por uso de medicamento. Anti-inflamatório, analgésico, né? Porque isso aí a pessoa toma mesmo. A vovozinha tem um remédio escondido lá para artrose, fórmulas manipuladas com 2 anti-inflamatórios, um corticoidezinho lá, porque tira a dor, doutor. Então a pessoa toma, às vezes, sem querer, ela vai lá. E às vezes tem hemorragia por úlcera. Mas que remédio que eu tomo? Eu não tomo nada. Eu não estou tomando nada. Toma, e às vezes a gente descobre lá o remedinho da dor. Normalmente é uma fórmula manipulada que faz parte lá do receituário. da pessoa. E pode dar uma zebra feia. O anti-inflamatório, principalmente para os rins, né, segundo a gente tem detectado aqui em conversa com profissionais. Para os rins, para o coração, para o intestino, porque pode fazer sangrar de vestículo também. Então, anti-inflamatório é um perigo. E o pessoal toma pra valer. rodo, né? Sentiu uma dorzinha, toma um anti-inflamatório. E não tem medicamento que substitua isso, né, doutora? Tem analgésico. Alguns que fazem menos mal, mas é mais difícil da pessoa tomar. E tem um outro detalhe que é importante. Hoje nós temos os opioides. Os opioides são derivados sintéticos da morfina que tiram a dor, associados com algum analgésico. Então é muito comum fórmulas de esses opioides associados com paracetamol. Aí a pessoa toma, tira a dor e fica ótimo. Só que isso prende o intestino e gera uma outra patologia que é a colite por uso continuado de opioides. Porque o opioide dá um barato, você se sente muito bem, bem aliviado, não tem dor. Muito ligadão. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos uma epidemia do fentanil. Aqui no Brasil, menos, mas aí a pessoa fica ligadona e passa a fazer uso daquilo constantemente, prende o intestino. E aí vai tomar um medicamento para soltar o intestino. Mas ela tem dor na barriga e ela vai consultar, mas ela toma um remédio porque ela fica dependente, ela fica viciada no opioide. Olha. Por causa do barato. E aí você fica em transe, com menos dor, mas quando você para de tomar, seu corpo pede mais. E seu intestino não funciona. E tem esse remédio é conseguido através de receita? Receita. Aqui no Brasil, receita controlada. Mas tem mercado paralelo para tudo. Tem. Na internet da vida aí, né? É complicado. Gente, nosso tempo está mais ou menos já no talo, como se diz. Mas está aí o microfone à disposição de vocês para as considerações que vocês queiram fazer ainda sobre esse tema. Eu gostaria de agradecer. Pode chamar para os próximos 15 programas, porque o assunto aqui não tem fim. Não tem fim. Verdade. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Foi um prazer muito grande. E nós agradecemos a você pela sua atenção, pela sua audiência e contamos com você em nossos próximos programas. Até lá, obrigado.